Olá pessoal, boa noite. Está começando a primeira edição de um programa que nem tem nome, mas que quer ter voz, porque esse é um direito universal. Muito obrigado a quem se liga nesta live e aos que assistirão à gravação. Se você é daqueles que acha que as conveniências pessoais não podem se impor ao bem comum, fique aqui porque você é bem-vindo. Este é o número 1 e não sei se vai haver outros, mas eu espero que sim, porque será bem interessante. Falo diretamente aqui do meu lugar de refúgio, né, o quarto da bagunça da minha casa. Muito obrigado a Carolina, minha filha, que me ajudou a destrinchar a tecnologia para que essa live pudesse acontecer. Eu tenho o privilégio de ter muitos amigos e muito brilhantes, e são também pessoas muito generosas. Um desses amigos é o Claudinei Benites Luque Nakazone. Vocês o conheciam com esse nome completo assim? Porque na verdade quase todo mundo o conhece simplesmente como Claudinei Nakazone. Ele que é um sagitariano de Mogi das Cruzes, 49 anos, graduado em Publicidade e Propaganda pelo MC, com mestrado em Artes pela Universidade de São Paulo, autor do livro Tapa na Arena, Repertório em Imagens, lançado em abril de 2016 pela editora do Sesc. E Claudinei, ele é um fotógrafo com atuação em publicidade, gastronomia, artes, produtos, atores, atrizes, teatro e natureza. Vamos já chamar o Claudinei aqui, né? Ele já está aqui ao vivo, né, com a gente, e faz um tchau aí para todo mundo, Claudinei. Né? Você que já está com a gente aqui ao vivo. Atualmente o Claudinei leciona na UMC, respondendo pelas disciplinas de fotografia publicitária, fotografia jornalística, direção de artes, criatividade e história da arte. Claudinei já lecionou também na Belas Artes, na Casper Libero, na FECAP, na Unip, na Unifiel, no Senac, na Universidade de São Caetano. E sua atuação no jornalismo inclui o trabalho como cronista para o jornal Mogi News e crítico de cinema para a revista Mais Cidades, que é uma publicação digital. Em 2017, Nakazone concorreu ao Prêmio Jabuti, né, o Prêmio da Literatura Brasileiro, nas categorias Melhor Fotógrafo de Arte e Capa, pelo livro O Tapa na Arena. É isso tudo mesmo, Claudinei? Né? Consegui falar de tudo? Bem-vindo e obrigado por vir bater um papo com a gente aqui. Boa noite, Claudinei. Obrigado, Eliseu. Obrigado pelo convite. É uma honra participar desse momento aí tão importante dentro da história do nosso país. Eu queria dizer que no momento eu só fotografo a minha casa, tá? Sim. Mas não dá para ser diferente. Claudinei, então vamos já começar a conversar aqui. Bora. Não dá para começar qualquer conversa hoje sem falar de Covid-19, sem falar de coronavírus, né? E todo mundo recolhido, é um momento muito atípico, né? Pelo menos para nós. Aliás, a nós que somos de uma geração, né? Você é mais novo do que eu um pouco, mas uma geração que nasceu na ditadura militar, durante a ditadura, uma geração que assistiu o processo de redemocratização lá dos anos 80, meados dos anos 80, viveu as crises econômicas dos anos 1980, 1990. Depois de tanta coisa, acho que a gente esperava um pouco de um futuro mais previsível, né? E a gente acaba se deparando com uma pandemia, né, portanto em nível global, evidentemente, e associada a um grave descaminho político, para a gente dizer o mínimo, né? Nessa condição, com ataque aberto ao meio ambiente, aos povos nativos, ao direito das minorias, enfim,
né, na época do Covid, o próprio Covid parece uma metáfora desse momento que a gente está vivendo, né, a incapacidade para respirar, a dor das famílias e tal. Desculpa esse preâmbulo assim tão amplo, né? Mas eu queria perguntar a você, o fotógrafo, qual é a imagem desse momento, né? Se você for, qual que é o retrato, né? Você que como fotógrafo está habituado à síntese, né? Sintetizar emoções e realidades em imagens. Qual é a imagem deste momento, a fotografia deste momento, na sua opinião? Eliseu, primeiro que eu acho que esse seu, como você diz, esse preâmbulo, essa introdução, é muito pertinente, sim, a questão da ditadura, de toda essa questão política que estamos passando, não é fácil, de todas as crises econômicas. Eu passei por duas, isso é verdade, a crise econômica de 80, depois a do Plano Collor, e agora estamos na terceira. Não tem como a gente escapar disso. Eu sou filho da ditadura, sim, porque eu me lembro de muitas coisas acontecendo dentro da minha casa, dentro da minha família, né? De silêncios, de coisas que podiam assistir e que a gente não podia assistir, enfim. E estamos agora aí, nesse momento da pandemia, e eu vou responder para você como bom brasileiro. Pois não. O que, neste momento, o retrato da gente é a fé. Eu acredito que em todas as camadas sociais do nosso país, eu só vou falar do meu, tá? Porque é aqui que eu vivi, que eu cresci, e aqui que eu vou ficar até o final. O brasileiro é dotado de uma fé inigualável, inquebrantável, né? Então, acho que, e quando a gente fala de fé, a gente tem que acreditar que isso tudo vai passar, que isso tudo vai melhorar, e que pela nossa fé, quando a gente fala de fé, a fé, ela não é individualista, ela é no todo, ela é no grupo, né? Então, se eu fico em casa, é porque eu estou cuidando do outro que está na rua. Ou seja, a síntese para esse momento... Não tem jeito, tá? Mas assim, a foto desse momento é fé. É a fé. Não tem como fugir para a fé. Bacana isso. Muito bacana. Quando você se inscreveu lá no primeiro prêmio Mário Cravo Neto de Fotografia, no ano passado, 2019, na verdade você inscreveu ali um estudo que você está fazendo, a gente já conversou, né, Claudinei, que é o Ferro Novo, né? E aí, né, você fala nesse documento da fotografia como uma possibilidade de cristalizar uma etapa do processo de produção. Deixa eu só fazer um contexto. Nesse estudo Ferro Novo, e o Claudinei vai poder aprofundar mais, vai poder esclarecer mais na resposta dele, o Claudinei ele faz um estudo no ferro velho, né, fotografando peças em decomposição, fotografando partes de equipamentos, os mais variados, a ferrugem, né, o fim da vida desses objetos, né? E aí você justifica lá, Claudinei, dizendo que cristalizar uma etapa do processo de produção em larga escala, que remonta ao início da Revolução Industrial, e você também faz um questionamento, né? A fotografia como essa possibilidade de cristalizar momentos, né? Momentos que mostram essa sociedade industrial que vem desde a Revolução Industrial, lá do século XVIII, e você questiona, né, por que fazer isso, por que registrar esses momentos, né? E você mesmo responde, e a partir disso é que eu quero seus comentários. Ora, é provável que nunca mais vejamos esses objetos semelhantes, né, esses que são retratados, né, nunca mais os vejamos nem novos, nem conservados, nem destruídos pelo tempo. Eu achei assim, muito poética essa descrição, muito interessante, muito bacana, né? A fotografia é isso mesmo, né? Ela eterniza coisas. Qual o papel da fotografia diante da efemeridade da vida? A vida tão efêmera, tão passageira, né? Como se insere aí a fotografia?
Uau! Eu não sei se é só o papel da fotografia, mas é o papel da arte. Eu considero a fotografia como arte, sabe? Então, assim, a arte, ela renova, ela reorganiza, ela refaz ela remonta novas edições, novas criações, novas construções, né? Se existe o pós-modernismo, um dia, depois teremos o modernismo. Antes a gente teve o modernismo, o realismo, o surrealismo. São movimentos dentro da sociedade onde o artista descobre que alguma coisa está para acontecer ou está acontecendo e alguém precisa tornar aquilo concreto. Então, eu vejo assim, essa questão do descarte na nossa sociedade muito grande, a quantidade de lixos que nós produzimos. E vejo pessoas ao tempo inteiro, artistas, reconstruindo este olhar, ou dando nova vida a esses objetos. Garrafa PET, por exemplo, é uma coisa que aparece muito, por exemplo, no Carnaval Carioca, e que aparece aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, quando tem, por exemplo, o Natal. No Conjunto Nacional, toda a decoração é feita com garrafa PET. Então, assim, quando você fala assim, Claudinei, dar um novo significado, dar um novo nome, sabe, Eliseu? Hoje em dia, eu não pertenço a essa camada social, mas às vezes você entra na casa e você fala assim, acender a luz do quarto, e a luz do quarto acende. Então, daqui a pouco a gente não lembra mais que tem um botão para apertar e acender a luz. Mas aí, não é uma crítica, mas assim, então, esses objetos que eu vejo, que eu observo, que me tocam a alma, né, eles não estão mortos. Eles estão vivos. Eu estou vivo. Você está vivo. A sociedade está viva. Então é importante que a pessoa... o meu objetivo é mostrar que estes objetos possuem vida e que eles possuem ressignificação. Bacana, bacana. Porque assim, eu não quero, a minha intenção é o seguinte, daqui a pouco as pessoas vão esquecer que existe parafuso, mas está lá dentro da sua casa, mas como você não precisa mais apertar, não é, o botão para acender a luz, por que você vai se incomodar com um parafuso? Só que esse parafuso foi feito por um processo mecânico. Daqui a pouco também as pessoas já não vão se importar mais nem com as outras pessoas que também sob essa mesma lógica se tornam também descartáveis, né? Tendentes a desaparecer. Né? Claudinei, eu gostaria que você falasse um pouquinho. E você se importa com o outro? Fica para cada um responder, né? Eu me importo com outros, sim, claro. Sim, claro que importamos, mas até que medida? Né? Mas eu não gostaria de nós entrarmos nessa seara, não, porque a gente vai abrir uma discussão filosófica aqui imensa, né? Mas eu gostaria que você falasse com a gente, para a gente um pouco essa descoberta desse ferro novo, né, dessa pesquisa, que já há 5 anos que você faz essa pesquisa, Claudinei, é isso? Enquanto isso, eu tenho aqui algumas imagens que eu vou passando aqui, e aí as pessoas podem vendo, que aliás não são apenas desse, mas também de outros ensaios seus. Né? Vamos colocar aqui, que aí as pessoas podem, enquanto você responde a pergunta. Né? Como é que foi essa aproximação desse ferro novo? Quando eu era criança, né, nós mudamos de um bairro lá em Mogi, morávamos no Alto do Ipiranga e fomos para a Vila Lavínia, lá em Brás Cubas. E eu fui morar num bairro onde num momento e numa época, era 1979, onde a criança brincava na rua. E eu, chegando lá naquele bairro tal, conhecendo novas crianças, uma molecada super bacana, éramos todos do Colégio do Estado, do Pedro Malozzi, 100% do Pedro Malozzi, e eu era muito ruim de brincadeira de rua. Eu também era, eu era péssimo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu falo isso para os meus alunos, eu conseguia colocar a pipa no ar,
Mas eu ficava olhando para a pipa, porque eu não sabia fazer nada com ela. Não sabia jogar bolinha de gude, eu era ruim, pega-pega, eu era o mais lerdo, eu era o primeiro a ser futebol, pego, então, não tinha ninguém mais perna de pau do que eu. Mas, pela lei da natureza, a gente tem que tentar se sobressair. E eu, de alguma maneira, eu encontrei em mim uma maneira de sobressair. E eu achei duas maneiras. A primeira foi, eu era bom em peão. Se você me der um peão hoje na mão, eu não sei mais rodar o peão. Mas na época era craque, era fera. Mas eu era o craque, eu virei o craque, eu me tornei, que eu tive que estudar para fazer aquilo, praticar. Eu fiquei o craque no peão, e eu fiquei o craque em fazer carrinho de rolemã e olha vencer corrida em carrinho de rolemã. Rapaz, aí, eu andei muito de carrinho de rolemã. Essa história do carrinho de rolemã, como é que era? Eu cresci na rua, eu cresci livre. Então, meus pais me deixavam. Eu ia de oficina mecânica em oficina mecânica. Eu morava num bairro muito longe das oficinas mecânicas. As oficinas mecânicas se concentravam no centro. Eu morava lá em cima, em Brás Cubas. Eu ia a pé, de oficina em oficina mecânica, pedindo rolemã. Olha que bacana. Para fazer as rodinhas do meu carrinho. E eu mesmo fazia a rodinha dos meus carrinhos. Então começa aí a minha história. Isso significa o quê? Eu já estava dando, ali quando criança, ressignificação para peças que iam para o lixo. É verdade, é verdade. E aí isso fica na vida da gente, é da minha cultura, é da minha família, é da minha vida. Meu pai, por exemplo, trabalhava com transporte de galinha e de ovos para o Rio de Janeiro, e tinha que transportar as galinhas em armários, em caixotes de madeira. Você não, e esses caixotes de madeira, às vezes uma madeira ou outra apodrece, você não joga o caixote inteiro. Você tira essa madeira, essa ripa, né, vai lá e prega outro. Então, ou seja, estava ali a matéria-prima por carrinho de rolimã, as rolimãs e a madeira. Meu último carrinho de rolemã, meu pai me ajudou a fazer. Ele ficou mais chique, mais bonito, porque meu pai tinha... porque lá na empresa dele tinha uma serra eletrônica e eu não podia mexer, que era perigoso para criança. Então ele cortou para mim o meu carrinho, ele me ajudou a fazer, tal. Foi o mais bonito que eu tive. Foi pro meu primeiro sobrinho. Que legal, que bacana. E então, a partir disso você se aproxima desse campo, desse material de reciclagem de materiais e tal. Sim, porque assim, por exemplo, no meu prédio não há reciclagem de materiais, eu fico assim, eu fico atônito com isso. Moro num bairro de classe média alta aqui em São Paulo, numa vila, e no meu prédio não tem espaço para a gente reciclar o lixo. Bacana. Então, assim, eu me lembro, só fazendo uma aspas muito curtinha e tal, a mãe de um amigo meu, a dona Rosa, a mãe do Claudio Miri, todas as vezes que a gente tinha casca de ovo, ela pedia para a gente levar para ela, porque ela colocava nas plantinhas. Sim, esse é um hábito ainda bem interiorano ainda, né? Muito presente ainda. Bacana. Não se joga nada fora. Nada se joga fora, é verdade. Ô Claudinei, uma outra questão que eu gostaria que você comentasse, e é bem da área da fotografia, mas que eu tenho observado o seguinte, o que eu tenho visto como sendo um processo de democratização do acesso aos meios de registro. Ou seja, hoje todo mundo com celular na mão, o cara tem uma câmera, em alguns casos, câmeras com capacidade, com possibilidade, com mais capacidade técnica até do que algumas câmeras fotográficas antigas, né, embutidas em celulares, em tablets, enfim. Ou seja, todo mundo hoje tem isso, né, em mãos. E, por outro lado, a gente observa, pelo menos eu observo bastante, em alguma medida até me incomoda um pouco, as pessoas deixando de viver o momento para registrar, para fotografar. O cara está num lugar super, né, ou numa ocasião super interessante, super né, bacana e tal, mas o cara está preocupado em fotografar, em filmar, todo mundo com o celular na mão, fotografando, filmando, depois o cara pega o celular, guarda no bolso, vira as costas e vai embora. Né? Imagens que provavelmente ele, na próxima limpeza do celular, ele vai deletar.
né? Será que não tem aí uma troca da vivência pelo registro, ou a vivência é o registro em si? Né? Como é que você vê isso, essa questão da tecnologia e como ela vai moldando os nossos hábitos, tal, isso no tocante à fotografia? E pergunto ainda, né, na sua opinião, o que o Cartier-Bresson diria dessas câmeras em celular? O Bresson diria que não é fotografia. Isso é uma bobagem. E você, o que você diz? É fotografia? É. Bacana. É assim, Eliseu, olha só, a história da fotografia ela é muito curta. É importante entendermos, e eu entendo, a teoria e a história da fotografia. Quando a fotografia surge no mundo, os pintores se sentiam muito invadidos. Ok? Porque até ali você contava com o quê? Para fazer o retrato ou a observação da natureza, né? Com pintores, com desenhistas e tal, e a fotografia faz aquilo em segundos. É Mas o tempo passou, meu amigo, o tempo passou. Então, hoje, eu vejo que fotógrafos que antigamente diziam que a fotografia digital era uma bobagem, esses fotógrafos hoje estão fotografando com câmera digital. Não existe mais a película. Mas esses mesmos fotógrafos que hoje estão trabalhando com a câmera digital também rechaçam a questão da fotografia no celular. Ou seja, a história se repete, né? Então, a história se repete, eu entendo, mas eu entendo que daqui a 20 anos, 30 anos, a gente vai falar que ainda bem que a gente tem a câmera do celular. Mas então essa coisa do registro meio compulsivo assim, é só uma adaptação a essa nova tecnologia? Você vê como mera adaptação? Não. A fotografia pura e simplesmente, ela é difícil. Ela é difícil, ela é complicada, ela é complexa. Não é apertar um botão, mesmo que seja de uma câmera fotográfica profissional, nem que seja de uma Leica, que era a câmera que o Bresson gostava de usar. Você pode colocar uma Leica na câmera na mão de uma pessoa, ele não vai saber o que fazer com aquilo. Né? Então você precisa ter ciência, tecnologia, conhecimento, sensibilidade, estudo da arte, estudo da composição. Há uma série de questões implícitas aí. Mas a gente não pode renegar a função que a câmera fotográfica dentro de um celular tem hoje. É a fotografia, sim. Bacana. Pode não ser com a mesma qualidade, que é difícil comentar, porque, como você mesmo falou no início do nosso papo hoje, a fotografia do celular hoje tem uma tecnologia incrível. Sim. Uma qualidade de imagem incrível. Né? Então, assim, o que sempre vai salvar é o olhar. E agora a gente tem um novo mecanismo histórico chamado câmera no celular. Bacana. Então, assim, é muito recente. Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, né, os puristas, os estudiosos sobre fotografia vão falar sobre a importância que tem o celular hoje e a fotografia sobre a câmera do celular. Ou seja, é uma história que está sendo escrita e, portanto, a gente só vai saber o resultado décadas à frente, não é? Não tenho dúvida, ainda mais no Brasil, onde tudo demora, né? Como dizia o Tom Jobim, eu sou muito mais reconhecido lá fora do que aqui dentro do Brasil. Mas estamos no caminho, então, pelo menos. Claudinei, me diz o seguinte, você também me falou de um outro estudo que você faz aqui da Festa do Divino, aqui de Mogi das Cruzes, com aqueles tapetes maravilhosos, com toda a visualidade. E um dado, né, me chamou a atenção, já que efetivamente esse é um evento que atrai muitos olhares, muitos fotógrafos mesmo. Existem muitos ensaios, né, sobre a Festa do Divino. Mas a sua é uma pesquisa de 20 anos. Você começou isso no ano 2000, é isso? 2000,
dá para, né, descobrir ainda coisas novas, 20 anos desde o início dessa pesquisa? Dá sim, mas eu acho que eu já estou no final. Eu acho que já está esgotando, 20 anos não é pouco. Né? Nesses 20 anos houve alguns intervalos onde eu não fotografei, onde eu senti a necessidade de parar, de não ir fazer, de amadurecer, e é só uma vez por ano, porque assim, a festa do Divino de Mogi das Cruzes é uma das festas mais importantes do Brasil. Sim. E uma das maiores que existe no nosso país. E das mais antigas também, não? Uma das mais antigas, isso, uma das mais antigas, né? Não à toa eu nasci nessa cidade. Não à toa eu sou filho de Mogi das Cruzes, eu gosto dessa festa desde criança, eu estudei essa festa no Colégio do Estado, depois no colégio particular, eu ganhei um projeto com 17 anos, em 1987, no colégio particular onde eu estudava, foi um concurso aberto no colégio inteiro, e o adolescente que conseguisse fazer o melhor desenho faria o seu tapete ali. Olha, então, foi assim que começou essa minha história. Eu fui com a professora Cidinha, eu fui à casa da professora Cidinha, que é mãe do Matheus Sartori, o secretário de Cultura de Mogi. Eu fui à casa dela preparar serragem, colocar corante, trabalhar com café, com uma série de coisas, né, para no dia seguinte, pela madrugada, acho que a gente chegava mais 5 horas da manhã, 4h30, para começar a desenhar. Hoje em dia me parece que é um pouco mais cedo. Então, essa história começou muito antes. Como é o nome mesmo desse estudo? Você estava me falando? Como é o nome mesmo? Eu achei bastante curioso. Tá. Há 2 nomes, ou um título e um subtítulo, né? Mãos Divinas e Dedos Profanos. Ou seja, o encontro do divino com o profano na festa ou no ensaio? Os dois. Nos dois, porque assim, acho bonito, porque assim, a molecada, né, os jovens, todo o pessoal que vai fazer o tapete ali durante a manhã, a cidade inteira vai visitar esse tapete. Sim. Né? E aí quando dá, eu não me lembro, mas eu acho que é às 5 horas da tarde, que deve ser a missa das 18, o padre e o bispo, ele vem lá do início do tapete e ele vai passando por cima do tapete, junto com os fiéis, né? E eu acho essa atitude, este momento muito bonito. É aí que eu vejo o profano, quer dizer, a fé se renova, se reconstrói, você destrói, né, aquela arte num sentido muito positivo, para que a fé se renove, porque no ano que vem teremos outros fiéis, outros adolescentes participando de outros concursos, a fé renovada, orações feitas com força e com energia, e você vai para dentro da igreja, que é a maior igreja de Mogi, que é a matriz, onde as minhas irmãs casaram, onde meu pai entrou com as minhas irmãs ali, achei isso muito bonito. Então aí o ano que vem é muito simbólico isso para mim. Aí todo mundo vai lá e faz de novo. O que eu acho bonito é o seguinte, o meu objetivo desde o início era fazer um trabalho abstrato. Eu falei, eu não vou fotografar o tapete em si, foto por foto, o tapete todo, cada retângulo pronto, tal, porque isso todo mundo faz. O que eu observo aqui é que tem muita arte reconstruída, elaborada e feita pela madrugada, como eu fazia aos meus 17 anos de idade, que o povo não vê, mas que eu posso ajudar a contribuir. Então eu vou lá com o meu olhar abstrato e faço abstrações. Bacana. Ô Claudinei, você é um cara do teatro também, né? Um cara que tem não apenas uma participação como fotógrafo de teatro, eu já vi alguns trabalhos seus maravilhosos, como mesmo de atuação, né? É o grupo Tapa, é isso? Como é que é essa fusão entre a fotografia e as artes cênicas? Bom, vamos deixar bem claro, eu não sou ator do grupo Tapa, nem nunca fui. Eu sou um ator que estudou e posso voltar a estudar alguns anos com eles.
Ok, ok. Mas, assim, a minha história com o Grupo Tapa acontece em 1989, quando eu ingresso na Universidade de Mogi das Cruzes, e naquele ano, eu entro para a companhia de teatro da universidade. Essa companhia se chamava TUNC, Teatro da Sim, Universidade de Mogi das Cruzes. conheci. Eu fiquei 11 anos nessa companhia. Acontece que neste ano, em 1989, ano muito importante para mim, toda vez que eu jogo na Mega Sena, eu faço as multiplicações e divisões com 89. Foi o ano que... Quando ganhar, compartilha com a gente também. Pode deixar. O ano que eu entro na universidade, que eu vou conhecer a fotografia através do curso de publicidade e propaganda, e o ano que eu vou entrar para uma companhia de teatro, não era um curso de interpretação, era uma companhia de teatro que durou 35 anos em Mogi na UMC. E neste ano, logo no primeiro semestre, o meu diretor de teatro, Adamilton Andreucci Torres. Adamilton, sim. Nisso ele veio com a sua esposa, a Regina, a São Paulo, assistir a uma peça chamada O Senhor de Porqueral, de Molière, até então inédita no Brasil. O Tapa traduziu aquele texto em francês. É uma comédia moleiresca. Ele voltou encantado, ele tinha um elenco muito forte naquele ano, e ele falou assim, olha, pessoal, eu fui a São Paulo, estive em São Paulo domingo passado com a minha esposa, fomos assistir uma peça chamada O Senhor de Porqueral. Se vocês puderem, vão ver o que é um grupo, um espetáculo de grupo, de uma companhia de grupo. E olha, Eliseu, eu tinha 18 anos de idade, eu estava começando a minha vida. Eu fui com alguns amigos, eu e mais 4 amigos. Eu me encantei pela companhia, eu nunca mais desgrudei do Tapa. Bacana. Tá? Ou seja, uma história já de longa data, então. Para você ver, né? Um trabalho meu de estudo de fotografia dura 20 anos, com os tapetes de Mogi, 5 anos com a sucata aqui em São Paulo, né? E com o Tapa conheci desde 89. Então, surgiu a oportunidade, o desejo de fazer o mestrado na USP. Eu estava com 28 anos de idade, e quando a USP estava aberta para novos integrantes, o concurso, eu me inscrevi, fiz um projeto sobre o Grupo Tapa, o Adamilton me ajudou a escrever esse projeto, eu me inscrevi, eu passei por várias etapas, prova prática, entrevista, discussão sobre o projeto, avaliação sobre o projeto e tal. Eu entrei, né, no grupo para fazer o mestrado ali, e aí a vida continuou. Em agosto de 2001, eu fiz a minha defesa de mestrado na USP, o professor Sérgio Bardari me ajudou muito, me ajudou a corrigir, a fazer, a refazer, me deu muita força nesse projeto, Mário Sérgio também, né? E meu namoro com o Tapa estava lá desde 89. Surgiu um momento, em 2013, em São Paulo, o Grupo Tapa ficou 1 ano em cartaz no Teatro de Arena. Eu fiquei sabendo, eles iam levar 16 espetáculos. Liguei para o Tolentino e falei, posso fotografar todas as peças? Ele falou, pode, Claudinei. Eu já vinha fotografando há anos o Tapa. Ele falou, pode, Claudinei. Eu falei, olha, a câmera faz barulho. Ele falou, pode, fica tranquilo. Bom, né? Quando eu estava no 5º espetáculo, me caiu uma voz do Mário Sérgio, não dá para conversar agora porque o tempo vai ser muito curto, e eu falei, poxa, eu tenho um projeto aqui, né? É o Grupo Tapa, uma das maiores e melhores companhias de teatro do Brasil, é no Teatro de Arena, muito importante para o país, sim, principalmente nesse período de história, o Teatro de Arena. Sim, né? E eu sou a primeira pessoa a falar sobre o Tapa numa academia. Bom, eu fiz o projeto, mandei o projeto para umas 5 editoras, e o Sesc falou, vamos bater um papo? Né? E aí a gente bateu um papo, bati um papo com a diretoria do Sesc e tal, e a coisa aconteceu, um processo longo de 3 anos, a autorização do projeto para ele se realizar foi rápida. Em menos de 4 meses eu já estava assinando um contrato. Bacana.
Sim, mas aí você leva 3 anos entre tratamento de imagem, É um processo bem complexo mesmo, né? É um processo complexo que dá uma live inteira. Dá. Claudinei, então né, fica claro para mim e para as pessoas que estão nos assistindo que os seus projetos são bastante longos, eles se projetam no tempo aí para, né, muitos anos. O que você tem em vista daqui para frente? Tem novos projetos aí, tem cartas na manga aí, coisas que a gente vai tomar conhecimento, talvez daqui a alguns anos, coisas novas, está projetando coisas novas aí? Olha que bonito, né, Eliseu? Eu sei que a gente está encerrando a conversa aqui. Cada projeto do Sebastião Salgado, o melhor fotógrafo do mundo, dura em média 7 anos. Sim. Né? Dura em média, olha, e ele falou assim que acho que o último livro dele, que sai agora esse ano, certamente será o último livro dele, porque ele está com 77, 78 anos de idade, ele não tem mais físico para rodar o mundo, o planeta, porque ele passa por muitas intempéries, entre malária, entre frio extremo, enfim, entre muitas dificuldades, né? Então, assim, todo o projeto é demorado, ele é muito bem pensado, feito com muito carinho, muito amor para a sociedade. E eu tenho um projeto, sim, que ele já está... Sabe quando o jogador vai chutar a bola, ele está no pênalti, ele vai chutar a bola e a gente dá um pause, a bola está no meio. Certo. Então a bola desse jogo está no meio, porque eu tenho um projeto muito importante sobre, novamente, uma companhia de teatro importante para o país. Olha que bacana. Uma das maiores companhias de teatro do Brasil, junto com o Tapa. Muito voltado para a comédia. Esse projeto já está quase aprovado, então a bola já está lá em cima, ó. E você já está na marca do pênalti, então esperando a bola chegar para mandar para gol. Estou soprando a bola. Muito bom, Claudinei. Muito bom. A gente vai soprar junto com você, então. Obrigado, amigo, porque era para ter saído em fevereiro a resposta. Eu sei que o projeto foi aprovado, mas teve que ser tudo parado, e a resposta que eu tive é que todas as conversas serão devidamente organizadas, logo após, que o povo brasileiro e que todo mundo poder voltar para suas empresas, para suas salas, para os seus escritórios, porque não dá para, enfim, por enquanto, por exemplo, está todo mundo aprendendo a se reorganizar com este momento, né? Então, este é um projeto. Tem o projeto, claro, o projeto do tapete, tem o projeto da sucata, e as coisas, ou do ferro novo, e as coisas vão indo, porque assim, eu não paro de fotografar. E as produções com os alunos, né, nas disciplinas que você leciona, né, que também são projetos assim fantásticos, né? Aquela série das Fridas, as séries, né, as várias, né? Aquilo ali é sensacional também. Uma pena que não tivemos aqui as imagens para mostrar, mas não sei se isso está em algum lugar, tem algum álbum online que as pessoas possam conhecer. Lá no Facebook tem, no meu Facebook, Claudinei Nakazone, tem esse álbum. Bacana. Olha, o Claudinei está nos meus contatos, então quem quiser conhecer melhor o trabalho dele pode, né, encontrar lá o perfil do Claudinei e a partir do perfil ver né, são várias produções, né, Claudinei? Deve ter muita coisa lá. Olha, tem, Eliseu, tem, claro. Olha, só para você saber, para o pessoal saber aí que está assistindo a live, tem o projeto da Frida Kahlo, sobre o Mondrian, né, que é um projeto que eu estou fazendo agora com a molecada. Tem o projeto Eu Grito, né, que é do Monk, Eduard Monk, né, cada um está gritando lá na sua casa e mandando trabalho para mim, que é uma maneira assim, que eu entendo e que eu acho muito bonito, que eu aprendi isso com teatro, de ensinar fotografia através da arte. Perfeito, Claudinei. Perfeito. A Frida Kahlo, para mim, é um trabalho muito importante, porque tem produção, tem interpretação, o Mondrian também, o Monk. Então, no Brasil a gente fala Edvard Munch, mas se eu não me engano a pronúncia correta é Monk,
não tenho certeza. Ou Mink, mas assim, alguns falam, né? Mink, Edward Mink. Mink, olha só que bacana. Então, acho que assim, a arte é um caminho muito bonito para os alunos poderem desenvolver os seus trabalhos, porque como eu leciono, como você falou, para jornalismo, publicidade, design gráfico, moda, para muitos cursos, mas sobretudo, meu foco é muito trabalhado na arte. É importante que a gente entenda que tudo que nos rodeia tem uma reinterpretação da arte. Porque assim, o Mondrian, ele construiu mobiliários, construiu guarda-roupa, construiu sofá, construiu poltrona, cadeira. A gente pode não ver as cores dele agora, tá? Porque, por exemplo, assim, o primeiro programa do Jô Soares, se vocês forem buscar lá no YouTube, né, observem o cenário. É todo inspirado no Mondrian. Aqui em Mogi tem um condomínio com esse nome, e se visto de frente, ele fica atrás do ginásio municipal, mas visto de frente, eu acho que pouca gente já se deu conta disso, mas visto de frente, você tem uma pintura do Mondrian na disposição dos prédios. Visto olha que bonito. Frente, você tem que ter uma visão de conjunto, né? E aí você consegue enxergar. Eu acho que o arquiteto foi bastante feliz, inclusive, nisso aí. Claudinei, muito bacana conversar com você, viu? Opa. Antes de você encerrar, né? Pois não. Para dizer assim, olha assim, é importante deixar um recado aqui para os nossos alunos, um pouquinho assim, sabe? A gente precisa... vamos para o caminho da arte, vamos ouvir e ler Fernando Pessoa, Drummond, Vinícius. Isso ajuda na nossa poesia, no nosso texto. E nesse momento que a gente está tão dentro de casa, a leitura é uma grande companhia. Com certeza. Sabe? Então fica aí a dica, leia o que você goste. Isso, eu sempre falo isso para o meu aluno. Você gosta de HQ? Vai ler HQ. Sim. Não tem problema. O cara começa lendo HQ, depois de um tempo está lendo até bula de remédio, né? Cara, o cara começa lendo HQ, daqui a pouco ele está fazendo desenho animado de HQ. Perfeito. No computador, no aplicativo. Ele não precisa, a gente não precisa mais de Hollywood, a gente não precisa mais de nada para você poder fazer o seu desenho, o seu curta-metragem, o que você quiser, o seu festival do minuto, faz no aplicativo, cara, manda bala. Perfeitamente. É o que está acontecendo aqui, né? Estou aqui no meu quartinho da bagunça aqui da minha casa e a gente está aqui fazendo uma live, conversando e trocando ideias, né? Então, os recursos estão colocados, né? Assim como a câmera do celular, os recursos estão colocados, depende do uso que as pessoas fazem, né? E esse uso... Não fosse a câmera do celular, como é que eu estaria fazendo isso contigo? Pois é. Claudinei, um prazer muito grande conversar com você, né? 2 meses já que a gente não se vê, né? Com esse isolamento, é um prazer muito grande te ver, meu amigo. Ver que você está bem, né? E a gente poder bater esse papo aqui, trocar essa ideia aqui, assim, em tão alto nível, né? Muito obrigado pelo convite, Claudinei, e espero que a gente tenha outras possibilidades aí, né, de voltar a ampliar essa conversa aí sobre no campo da fotografia. Olha, Eliseu, eu que agradeço. A gente pode fazer aí várias outras lives. Acho que isso é muito importante nesse momento. Falar sobre fotografia, falar sobre arte, falar sobre a vida, tá? É um prazer. Eu me lembro da primeira vez que eu te conheci lá na universidade, já conversando sobre jornalismo, sobre o Página 1, uma série de questões. Eu acho isso muito importante para salutar, né, para que a gente possa aí manter a cabeça firme, com fé, como eu falei no início do nosso trabalho hoje, para que tudo dê certo, para que essa situação passe e que a gente possa entender e sair melhor
de tudo isso que está acontecendo. Sim. Porque a gente está para dentro, estamos para dentro da gente. O estar para dentro de casa é para dentro da gente. A nossa casa é o nosso corpo. Verdade, concordo plenamente. Né? Então estamos para dentro, e que este estar para dentro... Nesse recolhimento, né? Reflita em novos comportamentos, novos pensamentos, em novas atitudes, para um futuro breve. O futuro breve pode ser agora, amanhã. Tanta coisa bonita a gente falou sobre hoje, né? Então o futuro breve está aí, já foi plantado, agora cada um regue da maneira como quiser. E que estou aqui. Eu que agradeço, foi você quem fez o convite, não fui eu. Mas eu fico muito lisonjeado. Eu agradeço por você aceitar, né, por estar aqui com a gente, por compartilhar conteúdos tão interessantes e tão maravilhosos de uma forma tão agradável. Um grande abraço, meu amigo, e muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço para você e sua família aí, sua filha que foi minha aluna. Isso, a Fernanda, ela está nos assistindo aí. Isso, mande um abraço para ela, para sua esposa e para o seu piquititinho aí, seu menino, sim, tá bom? O pequenininho está lá fora querendo entrar aqui para mexer no computador, que ele adora. Um abraço, Rodney. Até mais. Até. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado da entrevista. Né? É a primeira edição. Vamos ver se teremos fôlego para outras edições, assim espero, porque eu gostei muito, espero que vocês também tenham gostado. Muito obrigado por estar aqui. Depois vou olhar, né, lá no Facebook, aí no Facebook, todos os possíveis, a repercussão aí, quem gostou, quem apontou algum probleminha, né, alguma crítica, tudo é bem-vindo. E vamos ver, né, quem sabe na próxima semana a gente tenha também às 19 horas uma outra entrevista. Vou trabalhar durante essa semana para isso. Muito obrigado, uma ótima semana para todos.